Olá, boa noite. Somos alunos da disciplina de História da Educação, ministrada pelo professor Rodrigo Magalhães, e hoje vamos falar um pouco sobre o capítulo 11, Brasil, a Educação Contemporânea. O nosso grupo ele é composto pelos alunos Gustavo Barroso, Hugo Ribeiro, Ingrid Martins, João Vitor Gama, João Vitor Machado, Marco Antônio Pantoja, Nara Grazielli e Vitória Ferreira. A Primeira República ela se iniciou oficialmente em 1879, com a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca e perdurou até a Revolução de 1930, promulgada por Vargas. Neste período, o país passou pela mão de 14 presidentes. Mas com a chegada da Primeira Guerra Mundial, a exportação do café caiu muito. Com isso, a economia brasileira, que era fundamentada nisso, também caiu. Até para importar desses países estava difícil, visto que a Europa virou um verdadeiro campo de guerra. Os caras estavam muito ocupados, guerreando para mandar alguma coisa para a gente. Com isso, o Brasil começa a importar alimentos para esses países, mas antes se fez necessário uma industrialização. Tal industrialização puxou uma mão de obra barata, mão de obra que veio do campo. Eles trabalhavam seguidas horas em pé para no final do mês ganhar uma merreca que não dava para nada. Mas toda essa exploração rendeu revoltas de ideais anarquistas nos trabalhadores. Já que eles não confiavam em ninguém, nem em político, nem em sindicato, eles viram no anarquismo uma maneira de lutar pelos direitos mínimos que eles queriam. E paralelamente a isso acontecia também o tenentismo e a Coluna Prestes. A Semana da Arte Moderna, de 1922, também foi um contexto da época. Foi um estopim para a mudança política e econômica, porque a burguesia urbana e os modernistas eles comungavam dos mesmos ideais, que eram fazer críticas à velha ordem social e à política vigente. E diante de tudo isso, ainda surgiu a Revolução de 1930, que aglutinou grupos de diferentes classes e ideologias que foram liderados por Vargas. Mas toda essa fertilidade de debate tirada pela Revolução de 1930 acabou com a instauração do Estado Novo, porque ele sofreu forte influência do nazismo, fascismo e salazarismo, que gerou um forte controle estatal, marcou um período de muita produção interna e implantação de siderurgias. A República Populista se iniciou depois da Segunda Guerra Mundial e perdurou até o golpe militar de 1964. O populismo ele foi um fenômeno típico da América Latina. Jorge Ferreira, em seu livro O Populismo e Sua História, ele define o político populista como uma pessoa de má fé mesmo, que mente para o povo, engana o povo, ainda mais nas épocas de eleições, onde ele promete tudo, mas não cumpre nada. Já o governo populista, ele se mostrava um pouco ambíguo. Se por um lado ele reconhecia as necessidades do povo e reagia sensivelmente a essas pressões, por outro lado eles desenvolviam uma política de massa que procurava manipular e dirigir essas aspirações. Vargas, em seu segundo governo, ele estabeleceu o monopólio do petróleo com a criação da Petrobras. E no governo de JK, Juscelino Kubitschek, as indústrias multinacionais, principalmente as automobilísticas, se instalaram de vez no país. Não era à toa que JK era chamada de presidente Bossa Nova, né? Mas como nem tudo era alegria, veio também as disparidades regionais. Os centros urbanos começaram a inchar, a inflação aumentou, as distorções e a concentração de renda agravaram ainda mais a pobreza. E após JK, assumiu outro líder populista. Jânio Quadros era o cara que ia varrer a corrupção, mas renunciou no início de seu mandato. Após ele, seu vice, João Goulart, ou Jango, assume, mas o populismo já se arrastava muito e as forças conservadoras e anticomunistas daquela época temiam muito que o país virasse uma nova Cuba e tomaram o poder do início da ditadura militar. Com o golpe militar de 1964, desapareceu o Estado de Direito. Houve a dissolução dos partidos e a criação de outros dois, sendo eles a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que era manipulado pelo poder centralizado. E, em forma de repressão às opiniões contrárias, foram criados atos institucionais. Foi um mecanismo adotado pelos militares para impor ainda mais a rigidez que não era presente na Constituição. E eles eram meio que uma justificativa para a prisão, tortura, exílio e assassinato dos opositores ao governo. Os militares eles conseguiram modernizar a economia, elevar o PIB, abaixar a inflação, tudo isso na primeira metade da ditadura. Mas isso foi às custas das classes mais baixas, os salários foram achatados e a dívida externa brasileira cresceu em mais de 30 vezes. Sentimos e vivemos essa desestruturação até os dias de hoje. Com isso, a ditadura foi se enfraquecendo e já no seu final foram surgindo movimentos populares, entre eles a Diretas Já, que pediam o fim das ditaduras e as eleições diretas. Em 1985, termina o governo militar e se instala a nova república, que já não começou muito legal. Tancredo Neves, que seria nosso primeiro presidente civil depois da ditadura, foi internado na véspera de sua posse e morreu 38 dias depois. Seu vice, José Sarney, assumiu a presidência, mas sob uma pesada crise política e econômica que veio da ditadura. Mas como nem tudo é notícia ruim, né, em 1988 foi promulgada a nossa última Constituição. E após Sarney veio o Fernando de Collor, que governou pouco tempo, porque sofreu um impeachment por escândalos de corrupção. Em 1989, o ideário neoliberal ganhou força no Brasil, mas em 1995 tínhamos atingido um lamentável recorde de mais alta concentração de renda do mundo. E como se fossem poucas as notícias ruins, posteriormente atingimos a segunda pior distribuição de renda.
Com isso, o governo de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso foi marcado por diversas medidas econômicas que visavam a venda de estatais e a criação de incentivos para atrair capital estrangeiro para dentro do país, porque a gente precisava muito de dinheiro. E em 2003, quem assumiu a presidência é Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tentou se reeleger em 3 eleições anteriores, mas sofreu muita oposição por causa da origem dele, que era operária, e a participação de membros do partido dele em movimentos de esquerda. E nesse período foi estimulado o criticado governo agroexportador e a lentidão no processo de redivisão de terras, a reforma agrária, acirrou ainda mais o conflito entre o movimento dos trabalhadores rurais sem terras e os grandes proprietários rurais. Novos tempos republicanos. Aqui podemos ver que houve um maior interesse por parte do Estado na educação. Com o início da República, surge a Constituição de 1891. Ela descentraliza o ensino. A União passa a ser responsável pela educação superior e a secundária. Os estados que até então eram províncias, eles passam a ser responsáveis pelo ensino fundamental e o profissional. Mas ainda persistia o sistema dualista, que a elite se mantinha nos estudos, enquanto os pobres deveriam buscar de forma imediata oportunidades de trabalho, que logo seriam também de baixa remuneração. Essa Constituição também estabelece a separação da Igreja do Estado e assim logo a laicização do ensino. Projeto positivista. No Brasil, os principais simpatizantes do positivismo foram os oficiais das gerações mais novas dos formados pela escola militar. Os próprios dizeres da bandeira, ordem e progresso, são inspirados no positivismo. Na Primeira República, o positivismo teve pouca influência. A maioria dos seus projetos sequer foram implantados. Experiências anarquistas. Com o crescimento dos anarquistas, eles aumentaram sua influência. Eles defendiam uma educação que não tivesse atrelada aos interesses capitalistas, mas diferente dos socialistas, rejeitavam a atuação do Estado na educação por considerá-lo ideológico. Os anarquistas fundaram várias escolas na maioria dos estados brasileiros. Eles também introduziram a coeducação, que estimulava a convivência ali dos meninos e das meninas nas salas de aulas, e também de crianças de diferentes segmentos. E eles combatiam qualquer forma de religiosidade nas salas de aulas. Os anarquistas duraram pouco tempo, já que a polícia militar sempre fechava as escolas, porque eram consideradas de ideologia exótica e por perturbarem a ordem. Escolanovismo. Nas décadas de 1920 e 1930, houve muitas discussões acerca da educação e da pedagogia. De um lado, havia os conservadores, que eram os católicos defensores da pedagogia tradicional, e do outro lado, os liberais democráticos, que eram simpatizantes da Escola Nova, na esperança de democratizar a sociedade por meio da educação. Estes combatiam o dualismo, propondo uma escola única, obrigatória e gratuita. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Este documento foi publicado em 1932 e assinado por 26 educadores. Possuía os ideais escolanovistas, tendo em vista que defendia educação obrigatória, gratuita e leiga como dever do Estado. Um dos objetivos fundamentais era eliminar o dualismo escolar. Propôs também uma educação secundária unitária, que todos teriam acesso durante 3 anos, e o jovem sairia para uma formação acadêmica ou profissional. A atuação da ala católica. A ordem, fundada em 1921, era por onde os representantes da ala católica mostravam a sua oposição para com as escolas noviças. Eles se baseavam nos princípios de tomismo, a chamada filosofia perene de Santo Tomás de Aquino, que
adaptou os pensamentos de Aristóteles para a teologia cristã, ajudando assim a criar uma força conservadora, onde eles criticavam a tendência laica instalada pelo Estado e afirmavam que a educação deveria estar vinculada à moral cristã. Para eles, as escolas leigas só instruem e não educam. No final do século XIX, tendo modelos para tal, as escolas mais bem conceituadas pertenciam aos religiosos. Eles ofereciam um ensino humanístico para as elites. Assim, só tinham conhecimento aqueles que poderiam pagar. Reforma Francisco Campos. Industrialização. Com a crise no modelo oligárquico agroexportador e o plano de modelo nacional desenvolvimentista com base na industrialização, assim exigindo uma melhor escolarização, sobretudo para os segmentos urbanos tecnocratas, militares e empresários industriais. Francisco Campos, ministro da Educação no governo da era Vargas, visava a organização nacional. Os decretos criados por eles tinham como objetivo a organização da Universidade do Rio de Janeiro, da criação do Conselho Nacional de Educação, do ensino secundário e do comercial. O ensino secundário passou a ter 2 ciclos, um fundamental, de 5 anos, e o segundo, de 2 anos, que visava o preparo para o curso superior. Mas ainda assim mostrava algumas falhas na formação dos professores, que não se concretizou, e a falta de conversação entre o ensino secundário e o comercial, ao lado de um rigoroso sistema de avaliação, tornou o ensino altamente elitista, fazendo assim uma falsa democracia educacional. Primeiras universidades. Em busca de uma diplomação universitária, os brasileiros do Brasil colônias do século XIX tinham que se deslocar para a França ou Portugal, pois a Espanha não permitia a criação de universidades nas colônias da América Latina. Mesmo tendo as escolas jesuítas e os seminários, porém, comparado ao ensino superior, eles ainda eram muito reservados para a formação de padres. Com a vinda da família real para o Brasil, vários cursos superiores foram criados, tais como engenharia civil, química, matemática, filosofia e etc. A Universidade Federal de São Paulo, a primeira universidade organizada de acordo com o decreto federal, e vários professores estrangeiros foram chamados para lecionar. A reorganização das escolas secundárias foi outro impulso, pois deixava mais rigoroso quanto à formação dos professores. Reforma de Capanema. Foi a reforma do ensino primário que aconteceu no Estado Novo em 1946, com as chamadas Leis Orgânicas de Ensino. Com a reforma do ensino primário, implantaram diversas modificações. Um dos grandes objetivos era a criação do ensino supletivo, com o intuito de diminuir o analfabetismo. Também foi dado ênfase quanto à valorização da carreira do professor, tanto em sua formação quanto na sua remuneração. Olá, meu nome é João Vitor e os tópicos que eu irei falar serão ensino profissional, expansão do ensino, período da República Populista e a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, de 1961. Ensino profissional. O ensino profissional no Brasil, ele se deu origem para a gente tirar a parte ideológica do ensino e colocar a área mais da indústria, onde o aluno ele iria aprender a trabalhar, não aprender de forma ideológica, evitando os agitadores. Assim, nesse modo, criou-se em 1942 o Senai e em 1943 o Senac, responsáveis por essas áreas, né? De preparar o aluno para trabalhar. Mas aí a gente tem uma crítica onde ocorre o trabalho e o ensino, onde a gente não ensina o aluno a pensar, e sim a fazer uma atividade mecânica. Então torna de uma forma prejudicial para o aluno e para a aprendizagem. Outro tópico é a expansão do ensino. A expansão do ensino, ela ocorre de forma péssima no Brasil de certo ponto de vista, né? Ocorre muito lenta, onde a gente tem um descaso enorme com o ensino fundamental no Brasil, e ocorre meio que esse descaso, né? A gente tem escola muito largada, de certa forma. Mas de 1936 a 1951 acontecem vários avanços, de certa forma.
criando escolas técnicas fundamentais, de ensino técnico, industrial e do ensino médio. E outro tema é o período da República Populista. A gente tem aí vários fatos que ocorreram nesse período, né? A gente teve o Juscelino Kubitschek, que da era dos 50 anos em 5, a gente teve o Cinema Novo, a Bossa Nova, a conquista da Copa de 1958 e um debate que nunca tinha sido visto antes, que foi o debate da LDB, né, da Lei de Diretrizes e Bases de 1961. E também outra coisa que aconteceu nesse período foi a criação da UNB, também, né, que foi responsável aí pela Darcy Ribeiro e o Anísio de Teixeira, né, que fundaram em 1961 essa renovação universitária. Agora eu vou falar um pouco sobre Lei de Diretrizes e Bases de 1961. O que é a LDB? A LDB é o que regulariza o sistema de educação brasileiro presente na Constituição. Ela foi citada pela primeira vez em 1934, mas apenas em 1961 que ela foi concluída, ou seja, publicada em 20 de dezembro de 1961 pelo João Goulart. O que mais? A LDB haviam dois grupos, os grupos conservadores e os liberais. Esses grupos, eles queriam defender como a educação deveria ser. Um grupo falava que a educação deveria ser de uma maneira mais centralizada, mais com a religião, com um sistema mais religioso, no controle da Igreja Católica, e outro de forma mais liberal, uma forma mais laica, uma forma mais livre, que eram os liberais. Ocorreu, né, esse conflito e a LDB foi publicada. Só que quando a LDB foi publicada, ela já estava ultrapassada, né? Que a educação naquele tempo já tinha evoluído, já estava de outra forma. Então a LDB já não servia mais para aquela época. Inclusive, né, até o inglês, uma língua estrangeira, não constava na LDB. Não tinha, né? Ela ignorava a importância das línguas estrangeiras. Com isso, o Brasil perdeu muito, né? Continua defasado ainda na aprendizagem dessa língua, né? Fala pessoal, boa noite. Eu me chamo Marco Antônio, sou aluno do curso de licenciatura em Física e hoje iremos conversar um pouco com a autora Aranha e sobre história da educação e da pedagogia, sobre alguns assuntos recorrentes na história da educação do Brasil. Para isso, selecionei 4 temas, sendo eles movimento de educação popular, algumas inovações educacionais, os anos de chumbo e os reflexos da ditadura na educação. A respeito dos movimentos de educação popular, a autora diz que esses movimentos tinham como intuito a alfabetização da população, o enriquecimento cultural e a criação de uma conscientização política. Esses movimentos foram 3 grandes movimentos para a autora, sendo ele o MPC, criado em 1960, o MEB, criado em 1961 e o CPC, criado em 1962. O MPC ele teve o Paulo Freire como um de seus criadores e ele é uma figura emblemática da pedagogia brasileira. O MEB foi criado em 1961 e tinha a Igreja Católica como uma responsável pela sua criação e foi criado devido ao Conselho Nacional dos Bispos Brasileiros. Já o CPC foi criado em 1962 graças à União Nacional dos Estudantes. Note que esses 3 grandes movimentos se repercutiram até o ano de 1964. O que aconteceu no ano de 1964? O grande golpe militar. Há pessoas que chamam de revolução. Bom, não vamos questionar isso, pois não é o tema de hoje. Mas o fato é, esses movimentos foram até o ano de 1964. Portanto, o golpe militar de 64 desativou esses movimentos de conscientização popular por considerá-los subversivos, penalizou seus líderes e o único que conseguiu se safar das garras dos militares foi o MEB, mas com uma retração de suas atividades e uma mudança de orientação. Em relação a algumas inovações educacionais, temos 2 movimentos, sendo ele o tradicionalista e o modelo novo.
como seria este modelo tradicionalista? É o modelo no qual o professor é o detentor de todo o conhecimento e o aluno é um mero receptáculo deste conhecimento. Ele é o responsável simplesmente por reproduzir aquilo que o professor lhe ensina. Já no modelo novo, o modelo revolucionário, ele traz algumas inovações, pois o aluno ele é visto como um ser pensante, ele tem que criar um senso crítico, ele tem que ter as suas convicções e não apenas aceitar aquilo que lhe é imposto. Corroborando com a fala da autora, trago este trabalho que foi publicado no Congresso Nacional de Educação. Ele faz um paralelo entre a educação tradicionalista e a educação nova nesta época. Bom, a educação nova tinha como teórico John Dewey, que nada mais era do que um filósofo e educador. Ele era responsável por dizer que o aluno tinha que ter um pensamento crítico e reflexivo. E Anísio Teixeira foi o responsável por dissimular seus pensamentos, suas ideias e convicções aqui no país. Mas, como na época reinava um regime altamente autoritário, houve um relato na obra de Aranha de que os militares, mais especificamente o batalhão do exército, chegou numa escola e recolheu os materiais didáticos e o plano pedagógico dessa escola, pois o modelo era o modelo novo que estava atuando ali. Anos de chumbo. Os anos de chumbo pendurou por aproximadamente 20 anos aqui no Brasil, foram anos marcados pela tortura, pela censura e pelo desaparecimento de diversas pessoas. Segundo a autora, houve um momento de uma forte contradição entre a ideologia política e o modelo econômico. Se por um lado valorizava-se aquele sentimento de nacionalismo, aquele sentimento de eu sou brasileiro entre a população, por outro lado, o seu modelo econômico baseava-se pelo investimento do capital estrangeiro e a concentração de riqueza na mão de poucas pessoas. Bom, quais foram os reflexos da ditadura na educação no Brasil? Bom, no momento de ditadura, a censura e a opressão era o que reinava ali. Portanto, essa imagem representa que o cidadão brasileiro nada via e nada falava, pois tudo era repreendido pelo governo. Educando jovens. Em todos os graus de escolaridade, a educação moral e cívica era obrigatória. Portanto, o governo estava controlando até o que ia ensinar para a população, por meio de Organização Social e Política Brasileira, de Estudos do Problema Brasileiro, que eram os meios deles combaterem o comunismo e impor as suas ideologias. Houve então a extinção da criada UNE, da União Nacional dos Estudantes, que foi um dos movimentos de culturação da população que eu citei anteriormente. Após a extinção da UNE, os estudantes começaram a se reunir clandestinamente. Houve um caso no interior de São Paulo, em Ibuína, onde os estudantes promoveram um congresso, onde 900 estudantes foram presos e interrogados pela polícia. Portanto, ao combater essas pessoas que eles eram considerados subversivos, o terrorismo estava se instalando nas universidades. Houve um decreto-lei de número 477, no qual proibiu, então, os professores e os alunos de manifestação de caráter político. Olá, meu nome é Ingrid e eu vou falar um pouco sobre 3 reformas que aconteceu no período da ditadura, a avaliação das reformas e a transição democrática. Reforma tecnista. A reforma tecnista ela tinha como proposta implantar um modelo empresarial nas escolas e ela tinha como objetivo a educação ser proporcional à sociedade industrial e tecnológica, que visava a economia de tempo, esforços e custos, o modelo empresarial e a racionalização, que é próprio do sistema de produção capitalista. Essa reforma ela tinha algumas características e nelas estão a mudança no comportamento do aluno, que visava o desenvolvimento de suas habilidades e privilegiava recursos da tecnologia educacional. Essas características fazem parte da ideologia do behaviorismo. Acordo Mercosur. Esse acordo ele tinha como proposta implantar o ensino do inglês obrigatório nas universidades, o modelo norte-americano nas universidades brasileiras e a contratação de assessores americanos para auxiliar e administrar alguns setores das universidades. Esse acordo ele tinha 3 pilares. Eles são a educação em desenvolvimento, a educação em segurança e a educação em comunidade. Reforma Universitária de 68. Essa reforma teve grande importância para a universidade nesse período, pois teve
os efeitos paradoxais no ensino superior, modernização nas universidades públicas, tanto quanto federais quanto estaduais, a abolição das cátedras vitalícias, a introdução do regime departamental, a Política Nacional de Pós-Graduação e também houve programas de iniciação científica, que teve grande contribuição para as pesquisas do ensino de graduação. Também teve cursos de curta e longa duração e a nomeação de reitores e diretores, que tinha como regra as pessoas renomeadas tinham que ser servidores das universidades ou instituições, não poderiam ser pessoas de fora. Curso básico nas universidades para subir as necessidades do segundo grau. Reforma do primeiro e segundo grau. A reforma do ensino fundamental e do ensino médio ocorreu no período mais violento da ditadura, que foi o governo Médici, e tinha como objetivo proporcionar a educação necessária para o desenvolvimento de suas potencialidades. Mas para isso o governo teve que extinguir a lei de obrigatoriedade de 4 anos para 8 de ensino. Houve feitos também, que foi a união do ensino do primeiro grau com o ginásio e o segundo grau destinado à profissionalização, e assim ocorreu as escolas profissionalizantes e a extinção de escolas normais. Após a criação das escolas profissionalizantes e a exclusão de escolas normais, as escolas poderiam escolher seus cursos que iriam aplicar, mas esses cursos eles tinham que demandar de acordo com a região. E eles pegavam 3 áreas econômicas. A primeira era a primária, que cabe à agropecuária. A segunda é a industrial, que é a secundária. A terciária é a de serviços, tá? Nessa reforma, houve matérias obrigatórias no ensino, que foi a educação física, a educação moral e cívica e a educação de saúde e religião, mas também teve outras matérias que começaram a entrar que foram obrigatórias. Porém, teve matérias que foram aglutinadas, que teve que ser incluídas nessas matérias obrigatórias de maneira assim mais simples, e elas não eram só únicas, entendeu? Não era só aplicada só elas, que foi como foi a história e a geografia. Porém, teve uma exclusão de uma matéria muito importante, que foi a filosofia, que ela foi excluída do ensino da reforma, nessa reforma que foi de primeiro e segundo grau, na época. Nessa mesma época, em 1902, foi criado o Mobral, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Na época, o Brasil tinha um grande índice de 33% de pessoas com 15 anos analfabetas. Então, eles criaram esse programa e, após o programa, teve uma diminuição de 28,5%, uma caída, né? E dentro desse programa, eles usavam o método de Paulo Freire, sem a ideologia e de uma maneira, pode-se dizer, errada ou diferente. E teve um baixo rendimento, o programa não foi meio que um fracasso, e pessoas que foram aprovadas de acordo com o livro, de acordo com a autora, né, pessoas que foram aprovadas nesse programa, elas ainda saíram analfabetas e não conseguiriam mesmo nem escrever o próprio nome. Avaliação das reformas. O efeito das reformas no período da ditadura foram péssimas para a educação brasileira. Assim como a criação do ensino de 8 anos acabou se tornando uma letra morta e faltou recursos. Há o caso também da profissionalização no segundo grau, com as escolas profissionalizantes. Ocorreu que teve falta de professores especializados e a falta de infraestrutura, como laboratórios, oficinas e materiais. Após a criação da reforma da universidade, houve também o surgimento do ensino privado. Transição democrática. Em 1880, o regime militar começa a ficar enfraquecido, e então a retomada para a democracia começa a seguir. No plano da educação, havia já o reconhecimento do fracasso da reforma da LPD
e a dispensa da obrigatoriedade de escolas profissionais. A retomada da formação geral e também a luta pela filosofia de volta no ensino. Houve também a luta dos professores pelas perdas salariais e condições de serviço melhores. Houve também a volta dos debates políticos em sala de aula e em praça pública. No governo, em 1985, houve primeiro o governo civil e também movimentos populares como Direta Já. Tancredo Neves ganhou as eleições, mas chegou a falecer e seu vice, Sarney, chegou à presidência. Houve também nesse período a volta de partidos políticos que foram excluídos e acabaram voltando. Iniciativas oficiais pós-ditadura. A autora destaca medidas e formas para uma reversão dos acontecimentos da ditadura voltadas para o ensino. O Plano Cruzado, que foi um plano econômico de 1986, ele foi proposto pelo ministro da Fazenda do Brasil, onde ele procurava uma maneira de amenizar, porque o país estava num momento muito conturbado. Estavam acontecendo várias eleições e a inflação estava alta, entre outros acontecimentos. Algumas das medidas que aconteceram com o Plano Cruzado foi que, na época, a moeda que existia era o cruzeiro e passou a ser o cruzado, que valia bem mais, um ajuste do salário para poder acompanhar o alto preço da inflação e o congelamento de preços, entre outras demandas. E com isso ocorreu um aumento das mensalidades nos ensinos privados e uma maior elitização do ensino. O Plano de Educação entre 1984 e 1987 foi um plano onde foram criados vários CEFAMs, Centros Específicos de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, que eram locais onde os professores eles não ganhavam só pelas aulas que eles davam em sala. O PROFIC, Programa de Formação Integral da Criança, foi um projeto que também aconteceu em São Paulo. Tinha como objetivo ser uma escola de tempo integral, onde as crianças se sentiriam seguras e acolhidas. O intuito era diminuir o déficit de crianças desistindo dos estudos. Uma observação relevante a se fazer é que quem tinha um curso de magistério na época não poderia dar aula de nível médio, apenas de nível fundamental. Já no Rio de Janeiro, foram criados os CIEPs, pelo secretário de Educação, que na época era o Darcy Ribeiro. Era um projeto que foi arquitetado pelo Oscar Niemeyer, e os CIEPs eram centros integrados de educação pública, onde 500 que foram prometidos, apenas 117 foram entregues. Vale ressaltar que os CIEPs foram muito criticados na época, porque era um período eleitoral. A autora ainda faz uma citação de Luiz Antônio Cunha, na qual ele fala de como o ensino público sofre mudanças nas suas demandas a cada vez que muda o mandato, né? E como isso é prejudicial também para a educação. E é bem perceptível que eles queriam tornar o ensino mais acessível para essas classes mais carentes. A Constituição de 1988. A nova Constituição ela era baseada em um ensino gratuito e obrigatório, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio, a uma autonomia universitária, plano de carreira para os profissionais não se sentirem perdidos, podemos dizer assim, aí um plano de educação que visasse uma diminuição do analfabetismo. Com a Constituição de 1988 foi criada uma lei das leis e das diretrizes básicas da educação. Essa lei foi aprovada em dezembro de 1996 e é a lei de número 9.394. Com a nova Constituição de 1988, foi elaborada uma lei para tratar das diretrizes e bases da educação nacional, a LDB, Lei das Diretrizes Básicas, aprovada em dezembro de 1996. Inclusive, a antiga, ela levou em média 13 anos para ser aprovada, conseguindo sua aprovação só em 1961. Em 2006, o Senado aprovou uma demanda que tornava o ensino fundamental de 8 para 9 anos, facilitando o ingresso de crianças de 6 anos de idade. No livro, a autora faz uma citação do professor Demerval Saviani, em que ele fala que essa lei, e apesar dele não apontar de forma clara as mudanças que precisam ser feitas, ela não impede que isso chegue um dia a acontecer. Democracia e inclusão. É importante falar como as mulheres também eram excluídas nesse começo do ensino, onde todas as minorias eram excluídas e privadas de qualquer das formas de educação. Falando um pouco sobre a questão dos indígenas, a gente volta lá em 1500, onde aconteceu a catequização dos índios, educação e neoliberalismo. Neoliberalismo é um modelo econômico onde existe intervenção estatal mínima
porém necessário para que o comércio flua de forma agilizada. Como a orientação neoliberal interfere na educação brasileira? Em 1990, aconteceu o Consenso de Washington, que foi quando países pegaram verbas emprestadas do Fundo Monetário Internacional e, com isso, eles precisavam seguir as normas do Banco Mundial. Foram estabelecidas para o Brasil foi a privatização do ensino. Uma das recomendações era a destinação de verbas de acordo com a classificação no MEC, o que aumentou a concorrência no país na época, principalmente no ensino superior, reforçando a ideia da educação como uma mercadoria. O que aconteceu também com o espírito de contenção de gastos foi o corte de verbas e congelamento de salários de professores na época. Devido às situações vividas por alguns países do globo no século XX, como por exemplo a Primeira Guerra Mundial de 1914 e a crise de 1929, houve uma lenta mudança no modelo agrário exportador. No Brasil, houve a urbanização, mas também recordes em concentração de renda, conflito, mortes e infância abandonada. Ou seja, fatores que distanciaram o Brasil ainda mais de um país desenvolvido que oferece educação de qualidade a seus habitantes e o aproximou de uma educação elitista. Porém, desde a década de 1990, alguns setores da sociedade civil ganharam autonomia, mesmo que pouca, mas eles ganharam pequena autonomia para exigir seus direitos. E mesmo que eles nem sempre consigam atingir esses resultados, a gente não pode simplesmente ignorar esse pequeno avanço. Com isso, nota-se a importância de continuar exigindo do Estado o cumprimento de suas funções mais básicas para com seu cidadão. Porque no transcorrer do capítulo, o que a gente viu foi a contramão disso, ou seja, o Estado sendo desincumbido de suas obrigações devido às práticas neoliberais. Então, para que o brasileiro realmente receba uma educação de qualidade, a autora descreve alguns pontos, sendo eles: instaurar uma política educacional que destine as verbas públicas para o ensino público, com diretrizes educacionais coerentes e continuidade de implantação, evitando os desencontros das políticas governamentais, a valorização do professor e instituir a escola para todos. Aliás, o luxo não é obrigatório numa escola, mas sim uma boa qualidade de ensino, com bibliotecas, obras referenciadas, instalações adequadas e, principalmente, condições reais de reuniões educacionais e pedagógicas.